Paz do Senhor, tudo bom com você? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E se você puder acompanhar comigo, eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 43. Olha só como está na minha versão. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e de Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes de Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Olha que texto maravilhoso, que texto intrigante que nós encontramos nesse capítulo da palavra do Senhor. Eu amo ele porque justamente ele vai nos mostrar algumas características sobre como conhecer o Senhor. Olha que interessante, o Senhor tem um encontro com Filipe e ele fala para Filipe: venha, siga-me. É um convite maravilhoso. Nós não temos ali justamente detalhes desse convite, nós temos justamente o convite em si: venha e siga-me. Convite maravilhoso esse. Felipe não hesita, Felipe escolhe: eu vou seguir a Jesus. Felipe de imediato corre atrás de Jesus e como um bom evangelista, como aquele que conheceu a boa nova, ele não consegue ficar quieto. Ele vai até Natanael e fala: Natanael, eu encontrei o Messias. Natanael, eu encontrei aquele que havia de vir. Natanael, eu encontrei o Filho de Deus, o Cristo. E Natanael fica com uma dúvida, fala: da onde você encontrou ele? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Gente, justamente ele está sendo totalmente, trazendo para uma ideia da comédia, tentando de alguma maneira, tirar o poder, porque viria de Nazaré, um termo pejorativo naquela época. E dessa maneira, Felipe diz a palavra certa. E é sobre essa palavra que eu quero conversar com você. Vem e veja. É interessantíssimo o poder dessa palavra. Olha que interessante. Felipe não consegue explicar o que é Jesus. Felipe, ele fala: você não tem como eu falar para você, só venha. Não tem como eu explicar para você, você tem que experimentar. A primeira lição que eu quero que você aprenda com a palavra de hoje é que conhecer Jesus não basta ler sobre ele, não basta ouvir sobre ele, você tem que experimentar. Eu gosto muito de pensar nessa experiência justamente contando, com uma experiência que nós temos, coisas que nós vivemos, e isso muda tudo. Eu vou citar um exemplo bem prático. Eu tenho um sonho de conhecer os Estados Unidos. Eu tenho um sonho de andar naquelas ruas e ver aquela movimentação. Eu tenho um sonho de ir para Nova York, andar naquela rua toda iluminada, toda cheia de outdoors e tudo mais. E eu vejo filmes, eu leio sobre, mas deixa eu te dizer, eu só vou conhecer de fato o dia que eu experimentar isso. Eu só vou poder dizer que eu experimentei quando eu pisar naquele lugar, se Deus quiser, em breve, Mas o que eu quero que você entenda é que tem muita gente falando do que só conhece de ouvir. Tem muita gente falando do que só conhece, do que leu. Mas deixa eu te dizer, Jesus tem um convite para você: venha experimentar, venha ver de perto, venha acompanhar de perto. Você tem que experimentar uma vida com Cristo. Maravilhoso do convite de Felipe para Natanael é justamente esse: venha e veja, Natanael. Nós temos pautado muito em querer conhecer as coisas. Nós temos pautado muito na ideia, justamente de conhecer e racionalmente entender muitas coisas antes de segui-la. Tem um lado bom, nós vemos até a palavra do Senhor falando de fazer como os bereanos, de analisar as escrituras e tudo mais. Mas conhecer a Cristo, ele vai muito além da razão. Ele tem um fator chamado fé. E fé, meus irmãos, é justamente nessas horas da gente ir sem mesmo ter certeza que irá ver. Olha só o convite, Natanael provavelmente não estava, meus irmãos, de bobeira. Natanael provavelmente não estava sem ter o que fazer. Ele foi ver justamente porque ele tinha um pingo de fé. Ele tinha um pinguinho de fé que ele iria conhecer o Messias, mesmo com toda a crítica, mesmo com toda a hostilidade dele, a coisa boa de Nazaré. Ele foi.
Infelizmente, tem muita gente que não conhece Jesus, porque tem ficado no mesmo lugar. Tem muita gente que olha e fala: Jesus, pô, gente boa, pô, Jesus é legal pra caramba, olha, eu já ouvi falar de Jesus por aí, parece mesmo que Ele cura, parece mesmo que Ele abençoa, né? Mas deixa eu te dizer, você já escolheu experimentar Jesus na sua vida? Tem muito crente que já conheceu Jesus, mas deixou de caminhar com Ele. Tem muita gente que está empacado na vida, porque está aí, quem sabe um dia. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa palavra é que se você quer conhecer Jesus, você tem que experimentar viver com Ele. Eu tenho um convite para você: vem e veja. E esse é o segundo ponto. Para você ver, primeiro você tem que ir. O convite, né, de Jesus, o convite de Felipe é justamente esse: venha e veja. Tem muita gente esperando as coisas acontecerem para depois seguir. Quantas vezes nós já não fizemos algum tipo dessa oração? Olha, Senhor, quando isso acontecer eu vou. Olha, Senhor, quando as coisas melhorarem eu vou se tornar dizimista. Olha, Senhor, quando esse milagre acontecer eu vou ir para a escola bíblica. Olha, Senhor, quando as coisas se moverem, aí sim eu vou entrar de cabeça no cristianismo. E meu irmão, o convite é justamente o contrário. Ele é um convite duplo, né? Venha e depois vê. E ele é um convite condicional. O que eu quero que você entenda: você quer ver as coisas de Deus na sua vida? Você quer ver os milagres extraordinários de Deus na sua igreja, na história da sua família, na história da sua casa? Então primeiro, antes de ver, você tem que vir. Venha caminhar com Cristo, venha acompanhar o Senhor, porque então você vai ver coisas milagrosas acontecendo. O bem da verdade é que nós temos hoje vivido, né, um evangelho com muita religiosidade. Por que eu estou falando isso? É aquela ideia que nós vamos ao culto, cumprimos com essa tabela, cumprimos com a outra e cumprimos o nosso dia, né? Como se fosse aquelas pessoas que vão na academia e falam: olha, hoje está pago, né? A gente vê muito dessa fala. Mas tem gente fazendo isso com a igreja. Eu já fui no culto, já cumprimentei 3 irmãos no final, já contribuí, já somei e chega. Tem gente que está vivendo esse nível de cristianismo. Mas o que Deus tem para mim e para você são coisas maiores, coisas melhores. E nós temos deixado de viver porque nós estamos esperando ver primeiro. Nós estamos deixando de viver porque primeiro nós queremos ver. E o convite do Senhor é justamente o contrário: é venha, acompanhe o Senhor, e aí você vai ver as coisas maravilhosas de Deus na sua vida. Eu tenho um convite de fé para você, porque se você acompanhar comigo no restante do texto, o verso 49, olha que coisa linda. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele fica maravilhado com o que ele vê quando ele vai atrás de Jesus. E eu quero que você entenda: a partir do dia que você escolher caminhar com Cristo, você vai resolver e entender. Você vai ficar maravilhado com o poder de Deus na sua vida. Você vai ficar maravilhado com o que Deus pode fazer na sua história. Mas Jesus tem muito mais para você. Se você quiser, acompanhe comigo na sua Bíblia. Olha só o verso 50. Jesus perguntou: você crê nisso? Porque eu disse que eu vi você sobre uma figueira. Olha só, você verá coisas maiores do que essa. Meu irmão, receba essa palavra aí onde você está. Receba essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua história. Você verá coisas maiores. Você verá coisas maiores. Olha, e acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A promessa do Senhor para quem decide acompanhá-lo não é somente ver coisas grandes, não é somente ver a presença do Senhor, é coisas maiores. E eu quero profetizar sobre a sua vida um 2020 de coisas maiores. Eu quero profetizar sobre a sua casa um 2020 de coisas maiores. Eu quero profetizar sobre a sua empresa, anjos do céu descendo e subindo. Eu quero profetizar sobre a sua casa o milagre do Senhor. E que no nome de Jesus, eu e você possamos, como Natanael, mesmo que às vezes receosos, contrariados, possamos ir atrás de Jesus. É lá que nós encontraremos a palavra de vida eterna. Você pode orar comigo? Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve, ó Pai amado, para mais perto de Ti. Que o Senhor nos leve, ó Pai amado, a uma presença do Senhor sobrenatural. E que nós possamos, ó Deus, ver
ver, ó Pai amado, tanto que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, mas antes disso, possamos tomar a decisão de ir, de sair, ó Pai amado, da nossa zona de conforto, de sair, ó Deus, do nosso ambiente, ó Pai amado, confortável, e ir em direção ao Senhor, ir em direção às promessas do Senhor, e em direção, ó Pai amado, à palavra do Senhor. Que esse convite se estenda a nós, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.